Eu quero ler dois textos bíblicos. Dois textos do Antigo Testamento, de dois profetas que nós chamamos de profetas maiores. Abra sua Bíblia primeiro no livro de Ezequiel, enquanto Lucas dá um pouquinho de médio para mim aqui, dá um brilho a mais aqui. Ezequiel capítulo 20 e o versículo 10. Depois que você lê Ezequiel 20, 10, você vai abrir Isaías, capítulo 41, versículo 17 ao 19. A palavra dessa noite, irmãos, é uma palavra voltada para edificar a sua fé. É uma palavra para te fortalecer, amém? Porque a palavra de Deus, ela exorta, né? Ela consola, né, irmão Gilson? Mas ela também edifica. Ezequiel capítulo 20, versículo 10, diz assim a palavra de Deus, preste atenção. E eu os tirei da terra do Egito e os levei Então olha bem, Deus está falando através do profeta, dizendo: eu tirei do Egito, e foi eu, diz o Senhor, que levei vocês para o deserto. É o que Deus está dizendo para Ezequiel. Agora vamos para Isaías capítulo 41, versículo 17 ao versículo 19. Isaías 41, do 17 ao 19, diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, aleluia. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos, e fonte no meio dos vales. Tornarei em açude de águas, e a terra seca em mananciais, aleluia. Versículo 19: plantarei olha o que Deus planta no deserto. Vamos ver o que ele planta. Ele está dizendo assim para Isaías: olha como é que eu cuido das pessoas que estão no deserto. Eu dou água, mananciais, né, rios. Aí ele diz assim: eu também planto para essas pessoas algumas árvores no deserto. Vamos lá: o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no deserto o ermo, o cipestre, o olmeiro e o bucho. Algumas traduções diz álamo, né? Algumas traduções também onde a cipestre está escrito faia. Amém? Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Do jeito que você está, vamos orar então. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar nessa noite, porque grande é o Senhor, poderoso em obras. Ah, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, Deus dessa igreja, Deus desse povo. Senhor, fala conosco agora, através desta palavra. Toca em nossos corações, fortaleça a nossa fé e nos anime a sobrevivermos no deserto. A igreja está peregrinando por esse deserto escaldante, mas estamos caminhando em direção a Canaã. Daqui uns dias a trombeta vai soar, aleluia, e nós vamos entrar lá. Mas enquanto nós estivermos no deserto caminhando, Senhor, precisamos da tua ajuda para sobreviver. Fica conosco, fala com cada um, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, você pode ficar. Eu quero nessa noite, irmãos,
Eu prometo ser sucinto aqui, porque as horas elas avançam. Eu quero falar sobre os segredos para nós sobrevivermos e atravessarmos os desertos das nossas vidas. Os irmãos observaram atentamente a leitura, e os irmãos viram que nesse pequeno texto que li, eu mencionei a palavra deserto por 4 vezes. E a palavra deserta, ou deserto no original grego, significa lugar de solidão, ou lugar solitário. O profeta Jeremias, o outro profeta maior, no capítulo 2 de seu livro, no verso 6, ele nos dá uma definição de deserto. Quer ver? Eu anotei aqui, ó. Ele diz que deserto é terra de ermos e de covas, terra de sequidão e de sombra de morte, terra que ninguém transitava e não morava homem algum. Então essa é uma definição interessante, feita pelo profeta Jeremias. Deserto é lugar de sofrimento, é o lugar onde durante o dia faz um calor escaldante, que beira ou ultrapassa os 50 graus, e à noite a temperatura cai bruscamente, beirando 0 grau, um frio intenso. É um lugar difícil, irmão, muito difícil. Então Jeremias dá essa definição para nós. E os 2 profetas que nós utilizamos nessa noite para entregar a mensagem para a igreja, eles nos propõem aqui 2 reflexões interessantes. A primeira reflexão é proposta por Ezequiel. Ezequiel revela-nos algo interessante aqui. Ele diz para nós que toda a experiência que Israel viveu com o Senhor no deserto, depois de permanecer por centenas de anos no Egito, Ezequiel está nos dizendo que toda aquela experiência foi provocada por Deus, de forma proposital, irmãos, entenda isso. O Senhor na sua presciência, Deus na sua onisciência, já havia em seu coração o propósito de conduzir o povo para ficar um período no deserto. Observe que Ezequiel diz assim, Deus dizendo: foi eu quem tirei do Egito, e foi eu que levei o povo para o deserto. Agora, qual o propósito de Deus em levar o povo para o deserto? Os irmãos já estudaram e sabem que de Gósen, na terra do Egito, até atravessar o Jordão e entrar em Canaã, os irmãos sabem que o trajeto, que seria um trajeto mais fácil, esse trajeto demoraria apenas alguns meses, 2, 3 meses, segundo alguns estudiosos, para que aquela massa de gente que saiu do Egito deixassem Gósen e chegassem na terra de Canaã 3, 2, 4 meses depois da saída. Mas o interessante é que esses 60, 90, 100 dias que era para durar a peregrinação, acabou se transformando em 40 anos de peregrinação. E essa transição, essa peregrinação no deserto, foi proposital. Deus preparou tudo isso. É bem verdade que quando você lê o texto de Números 13, quando os espias são enviados, e depois acontece a questão dos relatórios, e somente Josué e Caleb se posicionam favoráveis, agradando o Senhor, e os outros anciãos desagrada a Deus, e Deus pune, e o Senhor faz com que eles permaneçam ali durante muitos anos. Isso tudo foi planejado pelo próprio Deus, porque o que o Senhor queria? Escute, irmãos, Deus sabia que o povo de Israel não estava preparado
para num estralar de dedos, deixar a escravidão e em um curto espaço de tempo, desfrutar das ricas bênçãos de Deus. Então, para sair dessa situação e chegar na situação favorável, o Senhor precisava moldar o povo, o Senhor precisava preparar o povo, o Senhor precisava amadurecer, fazer com que o povo viesse a crescer antes de entrar na terra prometida. O Senhor precisava tirar os vícios, os costumes, os maus hábitos que o povo, irmãos, pela longa estadia que eles permaneceram lá. Então a passagem pelo deserto foi vontade de Deus, aleluia. E se existe uma pessoa, irmãos, que sabe o momento exato de me abençoar, de abençoar a sua vida, de abençoar a nossa vida, e esse momento não é o nosso momento, pois nós não saberíamos aproveitar e desfrutar adequadamente das bênçãos que Deus tem para nós. Então é por isso que Deus às vezes nos conduz, nos direciona, para que a gente passe por desertos que eu chamo de desertos necessários em nossas vidas. Desertos que nós precisamos atravessar, passar, chorar, gemer, para que depois, quando estivermos prontos, preparados, aí sim, desfrutarmos das ricas bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Agora, o interessante é que Ezequiel está dando essa revelação. Deus tirou, Deus levou propositalmente para lá. E os irmãos sabem que Deus cuidou daquele povo, né, irmãos? Eu falei agora há pouco do calor escaldante do deserto. Só que Israel nunca sentiu na pele dele, irmãos, a força poderosa do sol que brilhava sobre eles naquele lugar. Porque a Bíblia diz que uma nuvem cobria a congregação de Israel e amenizava a força intensa do sol. E diz que quando chegava a noite, as nuvens se dissipavam e 4 colunas se levantavam ao redor do arraial. Para quê? Para iluminar durante a noite e para esquentar o povo do frio do deserto, irmão. Isso não foi um dia, uma semana, um mês, um ano, isso foi 40 anos. 3 milhões de pessoas, 4 vezes a população de Ribeirão Preto, sendo sustentada por Deus. No deserto não tinha como plantar trigo, azeite, uva, não. A comida descia todos os dias na porta da casa dos servos do Senhor. E o interessante é que Deus mandava a provisão diária. Não era para ninguém estocar. Aqueles que não tinham fé e ficavam com medo, estocavam. Quando eles iam usar, no outro dia estava cheio de bichos. Deus disse: não é para estocar, eu vou cuidar de vocês, eu vou mandar comida todo dia. O povo levantava da cama, irmãos, ali, e quando eles abriam a tenda e eles olhavam no chão, lá estava a porção, aleluia, de alimento. A Bíblia diz que o povo era ruim, murmurava, e teve uma época que eles começaram a pedir carne, e Deus mandou carne para sustentar aquele povo, e haja carne para sustentar 3 milhões de pessoas. Uma única refeição, irmãos, uma única refeição, seria necessário a morte de muitos animais para alimentar 3 milhões de pessoas. E Deus soprava o vento, e codornizes caíam no meio do arraial. A Bíblia diz que a roupa deles crescia conforme o corpo ia desenvolvendo. Você tem noção do que é isso? Você com 12 anos está com aquela capinha, e a hora que está com 20, 25, a mesma capa, e os outros olham para você e dizem: mas a roupa cresceu, o sapato aumentava. E Deus cuidava do povo, irmãos, e cuidou deles. Apesar que muitos murmuradores morreram no meio do caminho, os irmãos sabem muito bem disso.
Mas o texto que eu li aqui, ele nos fornece algumas bênçãos para nós sobrevivermos no deserto. Deus está falando aqui de uma forma especial conosco. Isaías está dizendo o seguinte, olha aqui no capítulo 41, que Deus não vai desamparar os aflitos e necessitados. Quem são esses aflitos e necessitados segundo o contexto? São as pessoas que estavam no deserto com a boca seca, com sede, sofrendo. Aí o Senhor diz assim, nós lemos aqui, quando esses aflitos e necessitados estiverem no deserto e clamarem a mim, o que Deus faz? Ele vai fazer o quê? Ouvir. O texto aqui diz, eles vão clamar e eu vou ouvir, porque eu não vou esquecer deles no deserto, eu não vou virar as costas. Ele diz aqui, eu não vou desamparar os meus, eu não vou desamparar os meus escolhidos. Eles vão clamar, eu vou ouvir, e eu vou preparar provisão para cada um deles. Então Isaías no versículo 17 está falando dos aflitos e necessitados. É bem provável que talvez você esteja vivendo um deserto na sua vida, e esse deserto é necessário, tá, irmãos? Entenda isso. Alguns são mais curtos, outros são mais longos, mas em todos eles Deus está prometendo estar do nosso lado para a gente triunfar. Isaías no versículo 17 nos dá essa informação. No versículo 18 e 19, ele vai falar de alguns elementos, ele vai citar alguns elementos. E esses elementos, irmãos, são o segredo para eu e você triunfar no deserto. Porque o próprio Deus está dizendo assim, no deserto eu vou fazer com que haja manancial para você beber água. Ei, mas não tem manancial no deserto. Mas Deus está dizendo que vai fazer por causa de você. Rios vão correr no deserto, açudes de água transbordarão. Aí Deus diz assim, eu vou plantar muitas árvores no deserto, para abençoar a vida de cada um de vocês. E esses elementos, irmãos, eles têm significados para nós, que são na verdade segredos, para que a gente venha prosperar. Quantos estão com a Bíblia aberta? Abra aí para a gente ir meditando, falando, dentro do tempo aqui. Isaías fala de 7 árvores que foram plantadas. Cada uma dessas árvores nos ensina algo, que se nós colocarmos em prática, nós vamos caminhar um pouco mais em direção à terra que mana leite e mel. Aleluia. Isaías diz assim, olha, Deus falando na boca dele, para vocês que estão no deserto, eu plantarei uma árvore chamada cedro. Diga comigo, cedro. O cedro, irmãos, era uma árvore grande, de grande porte, de grande estatura. Era uma árvore que possuía uma madeira avermelhada. E a principal característica do cedro, por causa da altura, da grossura do tronco, a principal característica é a força desta árvore. É difícil ela tombar com as tempestades, com as ventanias, apesar da altura dela, apesar da copa dela ser boa, ampla. Era uma árvore muito forte por causa do tronco dela. Então quando Deus diz para o povo de Israel que ele planta cedro no deserto, ele está revelando para o povo uma coisa importante para o povo sobreviver nos desertos da vida. O que, pastor? Ele estava nos ensinando e está nos ensinando nessa noite que para nós caminharmos, a primeira coisa que precisamos é buscarmos força
E essa força, ela vem de quem? Ela vem do Deus Todo-Poderoso, irmão. Neemias capítulo 8, versículo 10 diz assim, esse texto que eu gosto muito: a alegria do Senhor é a minha. Quando você alegra a Deus, Ele fortalece a sua vida. E eu aprendi durante a minha vida que existe pelo menos duas maneiras de nós alegrarmos a Deus. A primeira é quando você obedece Ele, e a segunda é quando você glorifica e exalta o nome dEle. Então, quando você obedece, quando você glorifica, você alegra o coração de Deus. E quando você alegra o coração de Deus, Deus fortalece você. E fortalece com a força do poder dEle. Essa força não é adquirida nas academias, não é adquirida através das suas atividades físicas. Essa força, ela é adquirida e ela é proveniente do Espírito de Deus que está dentro de nós. É uma força, irmãos, para vencermos. É uma força que nos mantém de pé. É uma força que nos faz triunfar, que nos faz ir avante, que nos faz prosseguir. Falamos de Josué e Calebe. Os irmãos lembram quando Calebe vai pedir a terra de Hebrom, conforme a promessa que ele tinha recebido de Moisés, e ele olha para Josué e diz assim: olha, quando eu recebi a promessa eu tinha 40 anos de idade, e agora 45 anos já se passaram, estou com 85 anos, Josué, mas a força que eu tenho hoje é a mesma força que eu tinha quando eu tinha 40 anos de idade. Então Josué olha para ele e diz assim: mas a terra que você quer é terra de gigantes. E Calebe diz: não tem problema, porque eu vou desembainhar a minha espada, vou expulsar os gigantes de lá, porque Deus prometeu que aquela terra seria minha. Renovo, força da parte de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 34, verso 7, que Moisés, com 120 anos de idade, nunca perdeu o vigor, e as suas vistas nunca se escureceram. Eu estou aqui sem óculos e mal consigo enxergar a feição dos irmãos lá na porta. Mas a Bíblia diz que Moisés, com 120 anos, ele se renovava tanto em Deus, que ele tinha 120 anos e não perdeu o vigor dele. Ele tinha força como um homem de 40 anos. Quando ele sobe no cume do Pisga, e Deus manda ele contemplar a terra prometida, ele estava com as vistas perfeitas, e ele contemplou a terra que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então a primeira coisa para a gente, irmão, sobreviver no deserto, é que nós precisamos buscar força em Deus, força no Senhor. E essa força é adquirida através de oração, através da palavra, através de uma vida consagrada, através de uma vida de fidelidade, de testemunho, de integridade, irmão. A força de Deus vai repousar sobre nós. Quantos querem essa força nessa noite? Segunda coisa, Deus diz assim: eu plantarei no deserto a acácia. A acácia faz parte das plantas ornamentais. Existem mais de 500 espécies de acácia no mundo. E se os irmãos prestarem atenção, foi essa árvore que Deus disse a Moisés: eu quero que você separe da madeira de acácia, para que você faça a arca da aliança. É o local aonde eu vou manifestar a minha glória. Lembra da arca? Ela era feita de acácia, revestida de ouro, com a tampa do propiciatório, onde Deus manifestava a glória no Santo dos Santos. Por que Deus pediu para Moisés escolher a acácia e não outra espécie de madeira? Sabe por quê, irmãos? Porque a acácia é tida como uma madeira incorruptível. Não existe predador que consiga corromper a madeira de acácia. Ela dura por muitos e muitos anos, e não se corrompe. Quando Deus dizia para ele: olha, eu estou plantando no deserto a acácia, Deus estava nos revelando outra coisa para vencer no deserto. O que? Além da força dele, que nós não podemos nos corromper.
Quer vencer no deserto, irmão? Quer atravessar de cabeça erguida? Não se corrompa, não se venda, não faça o que todo mundo faz. Mas todo mundo faz. Ah, é normal fazer isso, pastor. Se posicione, irmão. Deus não gosta de covarde. Deus gosta de pessoas de coragem, que proteste, que fale, que não tenha medo, mas que não queira se corromper, aleluia, que pague o preço com a própria vida, que enfrente o que é necessário. Lembra de Ananias, Misael e Azarias lá na Babilônia? Quando trocou os instrumentos, todos deveriam se prostrar, mas eles dizem não. Como diz o hino que as irmãs estão ensaiando, o mundo prostra, mas a igreja permanece de pé. Quem é de Jesus permanece de pé, irmão. Não se dobra diante de homem, de sistema e de tudo que está errado. Se posiciona com coragem. É mais ou menos o que Jesus fazia, né? Jesus se posicionou contra o sistema farisaico hipócrita. Jesus se posicionou. Então não se corrompe, irmão. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga: não se corrompa, não. Diga para ele: não, não, não. Seja fiel. Só assim você vai conseguir sobreviver no deserto, senão é difícil. Quer ver a terceira coisa? Vamos lá. Deus diz assim: eu plantarei também no deserto a murta. A murta era uma árvore pequena, de 3 a 4 metros de altura. A murta possui folhas perfumadas. A essência da murta é um ingrediente que é utilizado nas mais cheirosas fragrâncias que existe na terra. Eu estudei sobre isso. Os grandes perfumes, os mais famosos que existem, eles têm em sua composição a essência desta árvore, a murta. Quando Deus diz para Isaías que quando o povo dele estiver no deserto, que ele plantaria também a murta, Deus estava dizendo para todos nós hoje, que mesmo no sol ou debaixo do sol escaldante do deserto do sofrimento, das dificuldades, das dores, da angústia, você não pode deixar de exalar o bom perfume de Cristo que está na tua vida. Que perfume é esse? É da Natura, da Boticário? Não, Paulo diz em 2 Coríntios 2:15 que esse perfume cheira a Jesus, irmão. Quando a gente está na presença dele, faz a vontade dele, você cheira a Jesus. A fragrância, o odor que você exala é o odor de Jesus de Nazaré. No mundo espiritual, o diabo sabe o que é isso. Há um tempo atrás nós pregamos aqui sobre Eclesiastes capítulo 10. Lembra do perfumista? Que deixou a mosca cair dentro do frasco de perfume, estragou todo o perfume dele. Em vez de exalar um cheiro agradável, estava exalando um fedor terrível. Lembra disso? Cuide do frasco do teu perfume, irmão. Tem muitas pessoas que exalavam perfume, Mateus, mas a mosca entrou dentro do frasco, Júnior. E agora o que exalam é um cheiro desagradável, insuportável. Cuide do teu perfume. Aleluia. Cuide do teu frasco de perfume, tampe ele, não deixe a mosca do pecado entrar aí dentro, porque ela pode destruir o teu frasco de perfume. E em vez de cheirar bem, vai cheirar mal. E tem muitas pessoas cheirando mal diante das narinas de Deus. Quarta árvore, vamos lá para nós terminarmos. Aleluia. Essa é fácil, né, irmão? Primeira coisa para sobreviver no deserto, força de Deus. Segunda, temos que nos permanecer incorruptíveis. Terceiro, você não pode deixar de exalar o perfume de Cristo mesmo no deserto. Mesmo no sofrimento, as pessoas vão ver a diferença em você. Quarto,
O Senhor diz assim: eu plantarei no deserto a oliveira. Essa é fácil. A oliveira produz o quê? Azeitona. Você pega a polpa da azeitona e você extrai dela o quê? O azeite. E o azeite é símbolo do quê? Ou um dos símbolos do quê? Perfeito. Não dá para triunfar no deserto e sobreviver no deserto sem a presença do Espírito Santo. Você pode ter a capacidade intelectual que for, diplomas, talentos, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, não adianta. Você pode falar bonito, cantar bonito, você pode ter a capacidade persuasiva de convencimento, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, você não vai suportar. Quantos dos senhores e das senhoras que estão aqui, que já enfrentaram situações dificílimas em vossas trajetórias? Quantos? Muitos poderiam levantar as mãos aqui e contar provas uma atrás das outras. Eu poderia contar dezenas de situações que eu vivi nos últimos 10 anos. Eu poderia chorar com vocês aqui. Mas pergunte para os irmãos aí, se ele está de pé aqui hoje dando glória a Deus, e sentado nesses bancos aí, diga para eles, se não é a presença do Espírito Santo que tem mantido este pé. Diga para eles se não é verdade isso. Quando você está angustiado, o Espírito Santo de repente se faz presente. Eu lembro quando a Regiane perdeu o nosso segundo filho. Ela estava em Orlândia dormindo, cheia de medicamentos, ela no quarto, e eu sentado na cama sem sono e chorando e dizendo: Deus, por que levaste também o segundo? E eu lembro que eu estava com a revista da escola dominical nas mãos, nós estudávamos sobre Jó. Eu estava lendo a lição do domingo e chorava porque eu não entendia o trabalhar de Deus naquele momento. Mas eu lembro-me que de repente, irmãos, em meio a uma dor, uma angústia, um sofrimento, perguntas sem respostas, e de repente naquele quarto do hospital, irmãos, escuro, uma presença tão grande entrou naquele lugar. São coisas que marcam a nossa vida, são coisas que não são comuns. Uma presença tão gloriosa me levantou, me animou. E eu lembro que quando a minha esposa levantou de manhã chorando, com o segundo corte na barriga da cesariana, e sem a criança nos braços, e ela chorava, e eu disse: fique tranquila, Deus nos dará filhos, e eles serão bênçãos na mão de Deus. Eu lembro disso, e quantas outras circunstâncias, quantas. Vocês têm muitas histórias para contar, como eu tenho também. Sabe por que eu estou aqui? É o Espírito de Deus. Sabe por que eu estou aqui? Porque isso aqui é cumprimento de promessa de Deus. E você está aqui por causa disso também, querido. Você sabe disso, ei? Tu não foi para o cemitério ainda, porque Jesus tem uma obra para fazer na tua vida ainda. Nós falamos sobre propósito esses dias, ei? Quinta coisa, vamos lá para nós terminarmos. E no deserto também o cipestre. Cipestre é uma árvore verdejante. Ela possui uma madeira menos dura, uma madeira onde os artesãos têm facilidade de trabalhar nela e fazer esculturas nela. Os artesãos sempre usaram o cipestre para a fabricação de muitos ídolos.
porque a madeira é fácil de trabalhar. Quando Deus dizia para Isaías: olha, eu estou colocando no deserto o cipestre, é para que vocês não se esqueçam de uma coisa. Quando vocês olhar para o cipestre, a primeira coisa que vocês vão lembrar é que mesmo no deserto, aconteça o que acontecer, não se curve, não se proste. Se prostrar diante de quê, pastor? Diante do materialismo, do dinheiro, do poder, da fama. Permaneça de pé. Não permita que outras coisas venham destronar Deus do teu coração, porque idolatria é quando Deus, o seu reino e tudo que está ligado ao senhorio do nosso Deus é destronado de nosso coração, e outras coisas assumem o lugar de excelência, de primazia. Lembra do jovem rico que encontrou com Jesus? Você sabia que o jovem rico é o único personagem do Novo Testamento que encontrou com Jesus e saiu pior do que quando chegou? É o único. Todos os outros personagens que tiveram um encontro com Jesus saíram melhores do que quando chegaram na presença dele. Porque todos que chegavam porque precisavam de algo, e recebiam, e saíam porque o coração era bom e sincero diante do Senhor. Mas o jovem rico se apresentou com um coração presunçoso. Conheço as leis, desde a minha mocidade sou obediente. O que me impede? O que está faltando para mim, Senhor, mestre, rabi? E Jesus, que enxerga aquilo, irmãos, que eu e você não conseguem enxergar, porque eu e você enxerga o exterior. Jesus enxerga o que está dentro do coração do homem, e Jesus julga a intenção do coração. Jesus olhou para ele e disse assim: está faltando uma coisa para você. E ele se assustou. O quê? Pensando: a minha vida é perfeita, eu sou um exemplo. Jesus olhou para ele e disse assim: você quer me seguir? Quero. Jesus olhou para o coração dele, e quando Jesus olhou lá dentro, no trono do coração, não estava o Deus de Israel, estava Mamon entronizado ali, o dinheiro, o poder, a fama. E Jesus falou: para ele me seguir, eu tenho que destronar Mamon. Porque a Bíblia diz que dá para servir dois senhores, irmão? Não. Jesus olha para ele e diz assim: vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem me seguir. Quando Jesus disse isso, ele não conseguiu retirar Mamon do coração das riquezas. Ele se abaixou e foi embora. Ele foi o único personagem que saiu da presença de Jesus pior do que quando chegou. Por quê? Porque se prostrou. Diga para a pessoa que está ao teu lado: não se proste. Tem uma sexta árvore, o olmeiro. Já estamos terminando. O olmeiro é uma árvore que cresce próximo aos riachos, atinge 25 metros de altura. E a casca do olmeiro, ela produz uma substância que, em contato com a água, se transforma em uma substância pastosa, um unguento. É como se fosse um hidratante de pele. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Se o pessoal da Monanges vê isso aqui, eu acho que o químico de lá sobe nas paredes. Porque o conceito sobre hidratante vai mudar. Ele deve ter o pai que criou aquilo tudo, né? E quando ele olhar para a Bíblia, ele vai falar: não é possível que Deus fez até isso. Fez. Porque o povo caminhava no deserto, irmã Luísa, a pele secava com facilidade. Irmão Didi. Aí Deus fazia hidratante para o povo. Aquilo servia para hidratar a pele da sequidão e curava as feridas, porque conforme secava, as feridas abriam-se. Você pode dar glória a Deus por causa desse Deus aí? Até com hidratante para proteger a pele do povo dele, ele se preocupava.
Ah, irmão, dá vontade de sair pulando daqui. Deus é tremendo. O que ele quer dizer para nós aqui? Que mesmo no deserto, feridas vão aparecer, ferimentos se abrirão. Não é fácil. Acontece ou não acontece isso? Tem hora que a ferida está aberta, irmão Hamilton. Ainda tem gente que vai lá com o dedo e ó. Mas descansa nessa noite. Jeremias 8:22 diz assim: acaso, uma pergunta, não há bálsamo em Gileade? Diga para o irmão, tem bálsamo em Gileade? Diga. Xaravia cantai. Riba surianda rabagassúvia. Arabastevia nai de cova. Ai meu Deus, ele está nesse lugar. Sinta a presença dele aqui. Xaravia na suribicova arabaga. Plantarei no deserto ainda mais uma árvore, o bucho ou álamo. É uma árvore que possui uma folhagem perene, isto é, uma árvore que dura muitos anos, irmãos. O crescimento dessa árvore, é devagar, Lucas, constante, devagarzinho. O que Deus está nos ensinando? Quer vencer no deserto? Seja constante, pelo amor de Deus, irmão. O que é ser constante? Perseverante, temperado, equilibrado, firme. Não é aquele cristão que tem uma hora que está lá em cima, irmão. Daqui a pouco ele está lá embaixo. Eu não aguento. Tem hora que ele quer ganhar São Joaquim para Jesus inteiro. E tem hora que ele quer parar. Na outra semana ele quer parar, irmão. Segredo, mantenha-se constante, firme, abundante na obra do Senhor, porque a Bíblia diz que tem uma recompensa. Vamos ficar de pé para finalizarmos e orarmos agradecendo a Deus. 7 coisas no deserto. Primeiro, fortaleça no Senhor. Segundo, não se corrompa. Terceiro, exale o perfume de Cristo. Quarto, seja cheio do Espírito Santo. Quinto, não se curve e não destrone Deus do teu coração. Sexto, Deus é unguento para curar as tuas feridas, fique tranquilo. E sétimo, seja firmes e constantes. Para finalizar, tem rios, fontes e açudes, e também mananciais para nós no deserto. Para quê? Para que quando você tiver sede, cadê o copo aqui? Quando você tiver sede, a Bíblia diz que Jesus certa vez se colocou de pé e disse assim: quem tem sede, vem beber dessa fonte aqui, porque esta fonte vai saciar para sempre a tua sede. Para finalizar, deserto é lugar de mais uma coisa. Êxodo capítulo 5, versículo 1, vamos ler para nós terminarmos. Agora é o capítulo 5 de Êxodo. Êxodo 5. Xarabacando, Orévia, Deus está nisso. Abra aí. Êxodo capítulo 5. Ai meu Deus. Vamos lá. Olha o que diz a Bíblia. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó:
Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma, aonde? Diga para o irmão que está ao teu lado, mesmo estando no deserto, não pare de celebrar. Diga para ele, deserto é lugar de festa também. Mesmo nos momentos difíceis, Deus ainda vai reservar um espaço para nós. E vai dizer, para de chorar agora é hora de festejar. Festeja, se alegre na minha presença, aleluia. Não é só choro não, irmão, não é só dor, angústia, tristeza, não. Há lugar para festejar na presença de Deus também, aleluia. Deus te convida nessa noite a festejar por um minuto. Festeje no deserto. Shariakova narabagarabassurianda.